já nessas discussões, mas que presente é poder ter a presença de cada qual aqui, né? Acho que essa disposição ao estar, ela é muito necessária para esse momento, ainda mais para se colocar em discussões que muitas vezes, né, são, enfim, friccionantes. Então, espero que vocês estejam bem na medida do possível, né? Vocês e familiares e afetos. Eu sou a Caroline Ricali, eu sou curadora e artista multidisciplinar, comunicadora e ativista. Vou ter a honra de fazer a mediação na conversa de hoje, e daí, para começarmos, eu vou fazer uma introdução, e com isso as artistas presentes podem também se apresentar, e a gente vai fazer, antes de iniciar a discussão, uma rodada de, enfim, partilha sobre processos e trabalhos, né? Então, pensando a arte, né, e principalmente uma gama, né, de pintores nipo-brasileiros, recorrentemente, né, o repertório que nos é acionado é por essas figuras, né, como Manabu Mabi, Tomi Otaki, artistas plásticos reconhecidos, né, e pioneiros em suas práticas, sendo, né, nesse caso desses exemplos, ambos japoneses naturalizados brasileiros. Ainda há uma grande evidência, mesmo que talvez não tanto conhecida, né, de como japoneses e nipo-descendentes estiveram numa história da arte nacional. Como, por exemplo, em 1930, foi formado o Grupo Seibi, uma associação de artistas plásticos japoneses no Brasil, que contribuíram principalmente com o desenvolvimento da pintura abstrata, né, dando continuidade às ideias da Semana de Arte Moderna. Fato é que a conversa de hoje visa identificar como, apesar da contribuição inenarrável de tais artistas, né, ter sido de muita grande valia para a história da arte no Brasil, ela é uma perspectiva um tanto limitada e muitas vezes tratada como uma narrativa única, quando a realidade, né, de artistas asiáticos brasileiros, especialmente provindos de gerações mais recentes, buscam impor seus corpos e contextos relacionados à raça, gênero, identidade, memória, diáspora em suas produções. Então, assim, para colocar todo mundo numa mesma base, né, de informação, eu acho interessante pensar, né, que a homogeneização das etnias asiáticas no Brasil, então esse achatamento, né, desse essencialismo, carrega traços de profundo colonialismo, ao simplificar e objetificar esses corpos, identidades e culturas diversas, e com isso motivando uma perda de memória, e, consequentemente, também a assimilação e a cooptação, né, desses povos. Então, eu acho que também é interessante não ter o asiático como uma categoria dada. Então, também explicando, né, tipo, asiático é uma definição étnica para qualquer pessoa que seja nacional ou tenha ascendência de algum desses países, sendo que nas politizações contemporâneas das pessoas asiáticas brasileiras, né, também tem sido muito cunhado essas vivências sendo referentes a pessoas de raça amarela, então pessoas com ascendências de etnia do leste asiático, mas também significa e inclui a vivência de pessoas marrons, então pessoas com ascendências que provêm, né, do sul asiático e Oriente Médio, como indianos, turcos, sírios, libaneses, árabes, né? Então, as migrações asiáticas ao Brasil, elas datam desde o período colonial, sendo que em 1855 chegam ao país cerca de 400 chineses, vistos esses como novos escravizados. A sua importação, né, como se dizia, ela foi rechaçada por fazendeiros e por grande parte da elite. Essa pesquisa, no qual eu faço a abertura, também deixo como indicação, o livro Ensaio sobre Racismos, no qual eu fui uma das coautoras, junto de Laís Meuarriga, que está aqui presente, e Julie Mangirmalani, para falar sobre as narrativas asiáticas brasileiras e as questões de construção de raça, relação racial e racismo no Brasil, né? E daí, com isso, a presença asiática ela vai ser compreendida em termos, né, dessa raça amarela, principalmente, né, por meio da imigração japonesa posteriormente, em 1908. Mas, em paralelo, né, adicionando esses corpos árabes, marrons, principalmente, às narrativas asiáticas, é visto como uma imigração libanesa e síria ao Brasil já data desde 1880, mas as políticas aplicadas a esse grupo social, elas foram muito diferentes, né, daqueles acionados para amarelos. Mas o fato é que, apesar, né, da imigração desses povos asiáticos, ela tenha sido parte de um projeto colonial de embranquecimento da nação, né, que foi todo esse projeto imigrantista brasileiro, esses, assim, ainda eram vice-nomeados como degenerados. Então, como essa condição, né, para além do estrangeirismo, denota e constrói muitas relações raciais que tais indivíduos vivenciam até hoje. Então, é fato, como artistas contemporâneos estão politizando seus discursos, buscando também desconstruir paradigmas, fetiches, estereótipos, né, que são muitas vezes colocados nessas narrativas asiáticas, que são muito ainda vistas através de uma lente orientalista, né, objetificada e reduzida,
né, a imagens e a estéticas que muitas vezes produtificam esses corpos e estrangeirizam ainda mais. Então, eu acho que com essa abertura é mais, né, uma introdução aos contextos, acho que a conversa vai ser muito mais rica nesse sentido, e para a gente renovar, né, já começar com essa renovação de imaginário e de repertório, cada uma das artistas vai fazer uma apresentação de obras, e eu acho que isso vai ser muito interessante, né, para a gente fazer esse paralelo do que era então conhecida, né, com uma arte provinda desses pintores nipo-brasileiros, da arte abstrata, e o que hoje tem sido feito, e daí a gente consegue fazer no final a discussão, né, sobre todos esses cenários agora colocados. É isso, obrigada. Quem que começa? Gente, boa noite. Meu nome é Viviane Lee Su. Meu nome artístico é Saishimi, vocês podem me chamar de Sai, de Vivi. Eu sou artista transdisciplinar, e daí quando eu falo transdisciplinar, eu parto de uma compreensão de que além de trabalhar com várias mídias, eu também quero questionar elas, e além delas, e de alguma forma essa prática ela é muito fluida, assim. E no meu trabalho existe uma relação entre práticas digitais e manuais, e eu vou mostrar para vocês um trabalho que ele está em processo esse ano. Eu vou espalhar na tela. Esse primeiro trabalho chama 1212 Sorteio de Tipau. Eu tenho ascendência chinesa e taiwanesa, e dentro dessa mobilização asiática que começou mais ou menos em 2015 e 2016, muito pela internet, eu vim acompanhando esses movimentos, a criação de coletivos, desde então, e desde então também se percebe um certo nipocentrismo nessas narrativas, assim, uma narrativa centrada em ascendências japonesas, no geral, e que eu vinha percebendo que eu mesma não sabia e também não queria procurar, e era muito difícil de estudar também sobre essa ancestralidade chinesa e taiwanesa, e percebendo também como outros integrantes desse movimento asiático com ascendência chinesa não falavam sobre isso, ou preferiam falar sobre essa outra coisa da militância, em vez de falar sobre também a sua própria ascendência, eu comecei a pensar e questionar um pouco esse lugar. Na verdade, eu me formei em moda. Então, de alguma forma, esse lugar da indumentária, da vestimenta também me influencia muito, e eu venho percebendo muito essa apropriação de pessoas brancas dessa vestimenta que vocês veem à direita, que é o tipau. É um vestido tradicional chinês, que eu acho que ele é mais comum no nosso imaginário, e que, vendo as apropriações, eu comecei a repensar como conseguir reinterpretar essa vestimenta para o nosso corpo, de uma maneira que nós mesmos que temos ascendência chinesa, a gente tem um certo medo, né, de vestir isso, porque essa vestimenta ela está num lugar muito de fantasia, do exótico, de algo muito distante, de algo muito caracterizado, né? E eu acho isso muito injusto. E a partir dessa vestimenta eu queria trazer não só repensar ela, mas também de uma forma trazer de volta um senso de coletividade entre a gente que pouco existe. E aí, como que se dá esse projeto? Ele é um projeto anual. 1212 é por conta de que são 12 tipaus sorteados para 12 pessoas em 12 meses do ano de 2020. Ele foi, infelizmente, pausado. Eu consegui só fazer 2 edições, janeiro e fevereiro. Ele foi pausado por conta do coronavírus. E o sorteio ele foi basicamente no Instagram, então tinham essas artes do Instagram, stories, no feed, no IGTV, e aí as pessoas poderiam se inscrever livremente, desde que tenham ascendência chinesa, no Brasil, e também poderia ser de qualquer gênero. E o sorteio, o sorteio ele não existia um tipo de verdade, né? Na verdade, o sorteio ele se consistia em uma colaboração entre a pessoa sorteada e eu, em que a gente ia procurar esse tipo, se a pessoa tinha da família, a gente
ou se não tinha, a gente talvez iria achar algum brechó, garimpar, ou fazer desde o zero, ou comprar. E daí, a partir disso, a gente ia reinventar essa vestimenta e principalmente contemporaneizar isso e trazer isso para algo mais hoje em dia, assim, né, do 2020 mesmo, do ano de 2020. E eu tenho esse trabalho também com estamparia em um coletivo que eu participo, que chama Incerto com S, e a gente utiliza estamparia experimental com serigrafia, principalmente, e daí a proposta é, a partir dessas estampas que eu já tinha, a pessoa, junto comigo, a gente fazia uma escolha, uma curadoria dessas estampas, das cores, da paleta de cor, a gente achava esse vestido e a gente ia estampar isso em conjunto. Então, o interessante é que também, além da gente estar se conhecendo e além de até como a inscrição ela é feita nos comentários de um post no Instagram, todo mundo ia comentando e também ia se conhecendo. Então, parece que a pessoa fale o seu nome, fale a sua idade, a cidade de onde vem, qual é a relação do tipal. Então, eu acho que até esse fluxo que o Instagram ele promoveu, ele já é algo para quem não tinha nada, né? Então, eu acho que esse senso de coletividade vem disso, de entender, nossa, então isso existe. Eu não estou tão mais sozinha, assim, né? Pensando nessas identidades chinesas que são, de certa forma, silenciadas aqui no Brasil. E por conta do coronavírus também, esse projeto tem tido totalmente outras perspectivas, pensando que, além dessas identidades não serem muito visíveis, né, no nosso movimento, a gente também sabe que os estereótipos são muito diferentes. Então, quando se fala de um vírus chinês, quando se fala de algo que infecta, né, que é infectuoso, e que eu sinto que também ele é muito diferente de um outro estereótipo que existem com pessoas brasileiras, como mais higienizadas, mais inteligentes, assim, de alguma forma. E eu quero também discutir isso, entender o que também, assim, né, vai ser hoje, depois que tudo isso acabar, assim, né? E como que também vai se dar esse projeto e como que a gente vai entender, porque a gente está ouvindo até de pessoas brasileiras, nossa, eu ouvi certa coisa, certo tipo de comentário racista, e eu nem sou chinês, né? Então, a gente vê também como que essas pessoas também querem se afastar, né, desse lugar. Então, esse projeto, ele se propõe a discutir isso e trazer esse senso de coletividade. A primeira edição foi com a Carol Ku, que ela tem 32 anos, e também foi super interessante que ela já conhecia a serigrafia, ela estava em gestação na época. Ela não coube no vestido na época, mas foi muito interessante de fazer. O segundo foi inclusive o tipal da Carol, eu tinha ele foi doado por uma pessoa branca, que inclusive veio e viu o projeto e falou assim, olha, eu tenho esses vestidos, então eu sei que não é certo usar, então eu vou te doar. E eu acho que é total sobre isso. E esse segundo sorteio de fevereiro foi com a Silvana, que tem 34 anos. Ela tinha o vestido, e ela também casou com o tipal, então foi interessante, assim. Eu acho que o interessante no projeto anual é que a gente seja obrigado a estar lá, né, todos os meses, por mais que não foi possível mais, mas quando voltar, ser obrigados a entender essa questão, entender como ela se evolui, assim, né, durante esse ano. E a próxima obra que eu queria mostrar para vocês chama Bandeira de Emoji, Emoji Flag. Eu pensei nessa obra porque eu tenho uma pesquisa desde alguns 4 anos atrás sobre unhas, e eu venho deixado crescer unhas naturais durante um tempo, e com isso, esse crescimento das unhas naturais, com a dificuldade que elas impõem no seu dia a dia, junto também com as quebras delas, então eu deixava as unhas crescerem, quebrarem, ficarem todas iguais, e aí essa evolução desse sentimento pela unha, eu fui pesquisando e fui também buscando novos materiais. E quando eu falo hoje sobre unha, né, minha pesquisa sobre unhas, eu penso na unha como uma extensão do corpo, que pode ser tanto sintética quanto natural, e também uma escultura performática, assim. E além dela, desse fator também, eu pesquiso o significado e o símbolo das unhas historicamente e culturalmente, e em diversas culturas.
E quando eu pesquiso isso, eu vejo que a unha ela tem um símbolo muito forte de resistência. E então, quando a gente fala sobre unha, a gente também está falando sobre normatividade de corpo, a gente está falando sobre criar também um senso de coletivo no cuidado das unhas. É muito comum a história da unha, ela dá muito em muitas histórias de mulheres racializadas, principalmente negras, e também asiáticas. E a partir desse contexto, eu fiz essa obra que alia tanto esse conceito da resistência das unhas, quanto a resistência que bandeiras de emoji na linguagem virtual têm. Então, eu quis juntar, são 4 unhas, né? É um conjunto, é uma obra inteira de 4 unhas, que começa por uma unha com uma bandeira branca e maior, seguida pela chinesa, depois a brasileira e depois a taiwanesa. De certa forma, demonstrando essa decrescência de identificação, vamos dizer assim. E essa obra também está disponível na SP Arte. E é isso. Você quer falar, Cindy? Mostra suas unhas. Sim. Você está com as suas unhas. Então, é de alongamento, né? Então, eu faço elas desde o zero, é tipo como se fosse uma resina, né? E daí é assim agora. Também faço em algumas outras pessoas, se vocês quiserem acompanhar mais no Instagram também. Não, e eu acho incrível como a sua pesquisa, Sati, me desculpa, só fazendo nessa mini intervenção, mas como você diz que a unha ela pode também ser uma plataforma, né, para além de uma ideia de corpo que muitas vezes está tão padronizada na questão do fenótipo, né, e do rosto, e como isso é uma ideia eurocêntrica europeia, né, é uma função hegemônica você focar no rosto, e como a gente acaba perdendo, né, entendimento do corpo como uma plataforma muito mais diversa, né, do que é só o apoio, né, pensando na roupa, ou enfim, né, o rosto como aquele cartão de visitas, que no final é isso que é colonizado, né? Essa imagem, é isso que é o significado subalterno ou não, né? Nesse sentido. Total, né? E é muito lindo quando a gente conversa que você fala também sobre beleza em movimento, né? Como a beleza ela sempre foi vista num lugar estático, assim, né? E as unhas que estão na mão, né? E a mão é uma das maiores ferramentas que a gente tem no corpo, como que também é uma beleza muito em movimento e como que também a gente se adapta a esse novo estilo de vida, né? Quando você tem unha longa, unhas decoradas, além de passar por muitos desses comentários assim na rua, a gente também tem que se adaptar muito a um novo estilo de vida. Eu acho que isso é muito importante de repensar também como que na nossa cabeça existe uma forma de ser como corpo, assim, né? Como a gente acha que o corpo ele tem que ser assim. E aí, quando a gente tem uma unha que ela às vezes tem, sei lá, 10 centímetros, tem pessoas que têm unhas muito gigantes, a gente desafia essa noção, né, de uma normatividade do corpo, que eu acho muito interessante. Sim, com certeza. Obrigada, Sashimi. Agora é a Sing. Sing, até se você quiser se apresentar, eu acho que seria massa no início a gente sempre se apresentar. Sim, então, oi, gente. Eu sou a Sing, meu nome é Nassing, mas eu assino como Sing Bin. E, na verdade, eu sou formada em produção musical, então, tipo assim, tem esse outro rolê na minha vida, mas eu faço colagens manuais acho que desde 2012, e é a linguagem que eu mais utilizo, assim, nos meus trabalhos. E daí, a obra que eu escolhi, essa primeira, escolhi as 2 últimas que eu fiz, na verdade. Essa, não sei se dá pra ver, mas é sobre o meu nariz. E eu faz alguns anos que eu tinha, na verdade, vários projetos relacionados a isso, mas eu acabei deixando de lado. E aí eu retomei, até porque uma conversa com a Vivi me lembrou disso. E aí eu fui ver um último trabalho que eu tinha feito sobre, que era uma época que eu estava estudando até sobre visagismo, e eu acho que é um símbolo importante para mim, porque já foi a parte que eu mais, enfim, odiei no corpo. E hoje em dia, para mim, é uma coisa super natural, que eu nem lembro, que eu já sofri, passei por isso, então eu fui retomar as outras coisas para ver como um processo mesmo.
Então, eu acho que é importante fazer esses registros assim, porque eu vi o quanto, naquela época, ainda era uma coisa diferente, porque eu realmente nem lembro o quanto isso me afetava, ou, enfim, e no outro trabalho que eu tinha feito, tinham várias coisas escritas, assim, sobre o que eu pesquisei, e eu me lembro muito que o que eu li sobre o que cada coisa meio que significa em você, e o nariz representar personalidade, isso me marcou muito, porque, claro, eu acho que, né, os padrões estéticos, tudo que a gente já sabe, né, a gente tem que ter aquele nariz perfeito, o que é considerado bonito, o que é delicado e tal. E se isso tem a ver com personalidade, eu penso muito que é isso, né? Aquela coisa da mulher ser delicada e submissa, e blá 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 blá. Então, eu fiz isso, e eu faço de forma muito intuitiva, enfim, de qualquer forma. E daí tem esse leão aí, enfim, que na verdade meu nome Sing significa leão, né? Então, acho que isso tem tudo a ver, porque no fim, acho que antes, quando eu era menor, eu até não usava piercing nem nada, porque eu queria, sabe, eu não queria chamar atenção pra essa parte, e blá blá blá. E hoje em dia é o oposto, assim. Eu... São coisas que a gente tem de fenótipo e traços que, na verdade, lembram pessoas que a gente admira. Então, eu gosto de eu gosto desse símbolo agora, do que representa, enfim, essa parte do meu corpo que eu odiava muito, mas agora, enfim, na verdade eu amo, porque me lembro de pessoas que eu amo também. E o próximo, que é o sonho, que também foi o último que eu fiz, na verdade o que eu faço muito com as colagens é representar assim, mais meu universo onírico, assim. A minha família é muito ligada à espiritualidade, assim, eu cresci assim. Então, para mim é muito comum eu ter essas coisas terem significado, assim, sonhos e tudo mais. Eu sonho muito e eu gosto de representar isso no que eu faço, mesmo que, enfim, às vezes não tem matemática para representar o que eu sonho nas obras. E isso, na verdade, é um sonho, foi um sonho real mesmo. Eu sonhei que eu, mais velha, estava andando com a minha mãe e eu olhava para ela e ela estava muito, tipo assim, anos 90, assim. Eu estava andando com ela na rua e aí a gente chegava a encontrar meu pai e meu pai estava me segurando no colo quando eu tinha, sei lá, uns 3 ou 4 anos. E aí, enfim, basicamente, eu quis representar isso porque sou eu no colo do meu pai. Enfim, é o que eu gosto de fazer. Geralmente eu faço de forma bem intuitiva, mas eu gosto de colocar esses significados dos meus sonhos nas coisas. E basicamente é isso. Dessas duas obras. Não, e eu super aconselho a também acompanharem as experiências em vídeo que a Sing ela produz, porque eu acho incrível assim como você utiliza, né, dessas várias plataformas imagéticas e como você faz um bom uso assim das redes sociais, inclusive, né, como uma forma de mídia e de pluralidade mesmo, né, de plataformas, porque no final você posta um vídeo que é uma obra, que é uma fotografia, então hoje a gente tem essas múltiplas possibilidades de ver o mesmo trabalho, né? Às vezes ele estático, que muitas vezes é a maneira que seria dentro de uma instituição ou mesmo de uma galeria, mas poder te acompanhar, e isso que é evidente, acredito, né, nos artistas dessas gerações mais contemporâneas, que as redes sociais, elas acabam sendo muito simbióticas, né, a maneira que a gente constrói as nossas obras,
pela própria demanda que se dá, né, hoje, de você até muitas vezes fechar muitos trabalhos, né, por conta da internet, né, o artista ele é muito, no final, é empurrado, né, a uma visibilidade, às vezes, midiática, que até acaba atuando contra, né, a gente, mas eu acho que artistas como você, assim, fazem da virtualidade um uso muito incrível, assim, de oferecer outros olhares sobre um mesmo trabalho, e de acompanhar também partes da sua vida que no final também são repertórios para entender a sua obra, né? Então, Eu ainda acho que eu exploro bem pouco isso, porque eu queria explorar bem mais. Eu acho que eu faço meio tipo assim, só tô fazendo aqui, mas eu quero explorar de verdade essa parte, assim, porque eu acho que tem tudo a ver. É muito e você foda. também faz oficinas de colagem, né? Assim, você também, tipo, constrói essa sua obra também, enfim, parte na educação, Eu faço, né? Mas daquele jeito, porque eu acho que é uma coisa tão pessoal isso, sabe? Que pra mim que é muito difícil falar assim, ai gente, recorte tal coisa, vamos fazer tal coisa. Mas eu faço, eu gosto de fazer essas oficinas, porque com práticas diferentes, né? Enfim, do que a gente pode fazer. E também não só ficar nessa de, tipo, colar um papel. Tipo, você pode colar qualquer coisa em qualquer lugar, sabe? Não precisa ser no A4, com a cola. Tem tantos objetos e tantas coisas, assim, que dá realmente pra ir além, né, disso. Nossa, e dá pra muito ver, né, essa mistura de materiais e texturas, assim, no seu trabalho, super 3D, assim, né, tridimensional nesse sentido. Eu quero fazer mais disso. Assim, eu fazia antes, mas eu não tinha essa consciência, assim, sabe? Assim, agora é uma coisa, tipo, um objetivo mais, assim, de fazer essas coisas. porque para além da colagem, agora olhando melhor para a obra, realmente assim, tem um lugar de assemblagem mesmo, porque você também faz uma sobreposição de objetos tridimensionais, não é só papel também, né? E não que o Até às papel vezes não seja o suficiente, acho que é incrível, mas também é interessante pensar, né, que isso tem muito mais camadas do que a gente pensa. Obrigada. Pode falar, por favor. Então, até mesmo papel, assim, tipo, você pode colar, tipo, 1000 papéis, assim, pra ficar, tipo, um papel assim na frente, sabe? Dá pra fazer tantas coisas. Mas é isso. Bom, agora eu vou conseguir também apresentar um pouco mais do meu trabalho artístico. Então, como eu disse, né, eu me vejo como uma artista multidisciplinar, como também curadora e uma pesquisadora interdisciplinar. E para mim, eu penso que as práticas políticas e artísticas elas são desassociadas e para além disso, elas são inegociáveis. Na maneira que o artista pesquisador se constrói, é muito nessa busca, né, de uma autonarrativa em que eu posso produzir certos lugares e paragens de etnografia através da minha obra. Então, cada vez mais eu tenho trazido esses processos, né, de forma simbiótica e não como se uma coisa excluísse a outra. Então, eu sou muito contra o lugar do especialista, porque para mim é interessante pensar como o especialista é um lugar de privilégio, né? Qual que é o artista que pode ter um ateliê? E eu acredito que certas paragens de dissidência, que inclusive agora a gente vem colocando, né, nas discussões quanto à arte, é pensar, né, especificamente, inclusive, de artistas que não tiveram o direito de estar dentro desse sistema hegemônico, institucional e muitas vezes embranquecido, com um imenso privilégio de classe sendo necessário para você caminhar, né, por dentro desses sistemas. Então, eu acho muito incrível, enfim, galerias como a Trovoa, coletivas, né, que a Trovoa, na verdade, é um levante nacional, sendo composto, né, por artistas que são mulheres racializadas, com vários estados, né, dentro desse levante, e agora construindo esse lugar, né, institucional e estando na maior feira de arte na América Latina, que é a SP Arte, com o stand em que essas artistas são apresentadas de uma forma tão imensa como elas, na verdade, sempre foram, mas essas narrativas agora estarem representadas é muito importante, especialmente porque eu acredito que uma vanguarda estética ela só vai estar em um outro espaço de olhar e não aquilo que até então foi visto. Então, acho que se as pessoas, né, curadores assim, e também artistas de outras gerações
eu indicaria demais, assim, olhar para artistas que estão produzindo muito em relação a um diálogo com a sociedade, porque eu acredito que isso que vai se tornar um arquivamento futuro de uma arte contemporânea. Então, eu tenho sempre como objetivo pensar, né, esse corpo como um território marcado por gênero, raça, identidade, memória, migração e emoção, e eu família por uma multidisciplinaridade de práticas, pensando na escultura, a assemblagem, o têxtil, a performance, o texto, né, sendo essas principais linguagens. A obra que está na apresentação, ela também está exposta, né, na SP Arte, está disponível no catálogo de vendas, a minha galeria é a Rua Tour. Então, essa obra chama Aquelas que Vieram Antes de Mim, é uma obra recente, né, desse ano. É um ano que eu tenho escrito muito intensamente sobre geração, feminismo e narrativas politizadas asiáticas, e as publicações estão até com lançamento, né, em 2020 e 2021, e nesse processo de escrita me vinha muito essa imagem, né, de uma genealogia de mulheres caminhando sobre mares, sobrevoando fronteiras, e como esses corpos, né, em trânsito, em fluxos, resultaram tantos de nós hoje sermos nacionais em outras localidades, né? E o que eu acho bonito de pensar também, né, como a obra tem várias camadas de afeto que para mim são importantes relatar, que quando eu mostrei essa obra para minha mãe, ela falou, nossa, são as nossas ancestrais esculpidas em pedra. E eu acredito que é muito sobre isso, né? Sobre essa. Eu vejo também muito meu trabalho sobre uma arqueologia da memória. E a descoberta, talvez, através da arte, de vestígios de coisas que sempre estiveram ali. Então, para mim, a arte ela é sempre esse motor, né, de entendimento e de descoberta. Por gentileza, a gente pode ir para o próximo? Obrigada. Esse é um pedaço, na verdade, de uma instalação, que ela é bem maior, e essa instalação chama Membros Fantasmas. Nessa instalação eu busco pensar, né, tipo, construção identitária e o direito à memória, e como esses contextos eles são frágeis para indivíduos racializados e que provêm, né, de movimentos diaspóricos. A minha ascendência é sino-japonesa, eu sou a terceira geração de imigrantes chineses e a quarta geração de imigrantes japoneses. A história da minha família esteve muito marcada pela guerra sino-japonesa, né, quando a minha avó de origem chinesa, ela vivenciou factivelmente os traumas da guerra. Então, houve nessa cisão familiar por conta do imperialismo japonês no âmago da minha família desde antes de eu nascer. Então, nessa instalação, eu busco fazer um exercício de um resgate de memórias que não me foram permitidas. Então, são mais de 50 radiografias e ressonâncias, no qual eu relaciono uma doença congênita que eu carrego, que enfim, me fez ter muitas ressonâncias, e daí eu inscrevo essas memórias, né, como se fosse naqueles abismos do meu próprio corpo, curando esses traumas do silenciamento, curando esses vazios e tentando refazer um corpo. Então, para mim, a metáfora do meio fantasma é pensar o trauma que ele é evidente num corpo em que você não pode ver, mas você sempre pode sentir. Né? E eu relaciono essa doença genérica hereditária com a síndrome do membro fantasma, né? Sobre sempre escrever dentro de um corpo as memórias que nos foram negadas. Daí, enfim, essa instalação, na verdade, ela tem uma lâmpada atrás, então é realmente vista, né, como uma radiografia. E é isso. Uhum. Nossa, Mi, eu tive o privilégio de ver essa obra ao vivo, né, na Baró, quando você se pôs com Trovoa, e foi incrível, assim, eu não estava esperando, e essa materialidade, também todas as imagens, essa busca, né, essa arqueologia, como você fala, é muito incrível, e ver essa obra, eu só fico pensando quão necessário, né, isso está presente nos dias de hoje, e ver também como a obra em 2020, né, acontece, assim, e como você consegue criar nessas essas camadas, assim, eu não consigo nem identificar, assim, até as materialidades que você usou, sabe? Eu acho que é muito incrível, e como que, enfim, assim, realmente é algo muito esculpido, assim, né, parece. Tem essa tridimensionalidade pela cor, assim, é muito incrível. Não, com certeza. E eu acredito que, né, muito dos trabalhos de todas aqui presentes envolve um contexto de memória. Só que é muito, né, assim, é um território tão arenoso, na verdade, falar, né, de memória né, identidades que são provenientes, né, de narrativas diaspóricas, né, de descendentes, né, de essas pessoas que migraram e cruzaram fronteiras, porque normalmente a memória, né, que é comemorada,
ela é uma memória muito romantizada. Uhum. Eu lembro quando as pessoas viam essa instalação ao vivo, era muito bonito, né? Porque elas compartilhavam comigo as memórias delas, então era como se a gente também fizesse um arquivamento comunitário, só que era sempre, nossa, que bonito a sua família. E daí, assim, meu, tem pessoas nessas fotos que eu não sei quem é, e que eu nunca vou saber, porque isso foi me negado. Né? Então, eu acho que também te traz um outro lugar desse resgate, né? Que não é a memória pela memória e nem a romantização pela romantização. E eu acho que também nesse sentido que a gente propõe essa discussão hoje, né? Que não é só a comemoração da nossa ancestralidade sem uma crítica, né? Assim, os trabalhos, eles falam de um lugar que é anti-hegemônico, que é contra-patriarcal, que é baseado numa solidariedade antirracista, né? Acima de tudo. Então, não é só resgatar nessas estéticas e fazer das nossas culturas, né, meros objetos simbólicos. Não, eu acho que a gente está tentando retomar, né, outros lugares que não são tão bonitos e tão generosos quanto as pessoas podem pensar, mas que às vezes às vezes não, né, acho que é o único jeito de a gente conseguir produzir, assim. Eu acho que o trabalho da Yura, que agora vai, né, compartilhar conosco, acho que ele é muito, né, visceral nesse sentido. Enfim, adoraria te ouvir, Yura. Oi. Ai, peraí. Tem muito tempo sem falar. Meu nome é Alice Ura, e só para começar a criar algum contexto para eu poder falar alguma coisa. Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Aparecida do Taboado, e atualmente eu tenho pensado muito quando eu paro para pensar nessa questão de ancestralidade, e aí, de alguma forma, eu vou cair nessa questão da minha ancestralidade asiática. Eu me percebo muito como a minha história está muito conectada com o lugar da onde eu venho, né, que é uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, e que aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na capital, existiu uma colônia de japoneses, que existe ainda, né, tipo, muito grande, mas eu sendo do interior é uma outra coisa, são lugares diferentes. E há pouco tempo fui descobrindo partes da cidade que carregam o nome da minha avó, de um tio. Existe um bairro que chama Bairro Oriente, que foi por conta dos japoneses que vieram para cá. Então, e aí várias coisas são atravessadas, assim, né? E, enfim, sou de uma cidade que fica divisa com o estado de São Paulo. Essa cidade tem 2 horários. E eu tenho percebido como, até na questão de gênero, a minha vida foi um lugar de não precisão, assim, como sendo uma mulher trans, o gênero foi também, como várias outras coisas, uma conquista, e vem sendo uma conquista. E aí, eu ouvindo todas, assim, né, tipo, eu fico muito feliz e muito entusiasmada de hoje poder participar de um bate-papo como esse, integrando a um grupo de artistas que se dispõe a pensar em uma outra forma de uma narrativa asiática que não seja a narrativa hegemônica, né? E aí eu percebo que como eu me enquadro muito nisso, né? Porque não é só sobre se identificar, né? Mas eu também percebo as diferenças que existem entre a gente. E, enfim, para mim é muito prazeroso mesmo. Eu fico muito feliz de ter conhecido a Carol e a Vivi ano passado, assim que ainda não conheci pessoalmente, mas desde que conheci também foi, tipo, um carinho, assim, tipo, um afeto muito intenso, e que eu gosto de pensar muito que meu trabalho, uma das bases do meu trabalho, que poderia ser pensado como bases fundamentais, são as relações humanas e os afetos. E aí,
quando eu penso sobre isso é tão amplo que permite tudo que existe no meu trabalho, sabe? E cada vez mais eu venho percebendo que pensar em mim é pensar também nas diferenças que existem dentro de mim e nas diferenças que existem fora de mim. E, enfim, eu vou começar a viajar demais e eu não vou falar do trabalho, aí eu não sei o que é mais interessante. Mas esse trabalho em específico, ele foi produzido há pouco tempo. Tenho muita sorte que eu acabo encontrando pessoas muito bem dispostas a me apoiar e me ajudar a produzir. O meu trabalho, eu não consigo entender o meu trabalho sem a dependência do outro. Eu acho que a minha relação no mundo é uma relação completamente interdependente e eu gosto muito de afirmar esse lugar, né? E que é um lugar não preciso, né? Quando eu penso em diversidade, eu não consigo pensar em diversidade no singular, eu não consigo pensar em nós como um lugar de pertencimento a uma pessoa ou a uma outra pessoa, e sim como um lugar de não pertencimento a ninguém. E esse trabalho, ele vem com várias camadas da minha própria vida e da minha formação, tanto formação artística e formação de pessoa. Cada vez mais eu venho buscando encontrar esses elementos, né, que fazem parte da minha história. Eu, sendo uma artista do Mato Grosso do Sul, muitas vezes eu esbarro com uma questão de um olhar estereotipado sobre o que esperar de uma arte do Mato Grosso do Sul, internamente e externamente. E eu vejo que, assim, eu pertenço a isso, mas eu não preciso corresponder a nenhuma demanda que seja, né, de um sistema. Enfim, esse trabalho especificamente, ele aconteceu muito por conta do momento que a gente está, e que eu tive que olhar muito para mim mesma e lidar com o meu corpo, e ele tem uma relação muito direta com o trabalho, por isso que eu trouxe esse e o outro. Aí pode passar para eu poder relacionar. Esse trabalho é interessante porque muitas pessoas acham que esse bigode era um bigode, uma prótese. E não é uma prótese. Esse bigode, ele é um bigode que eu cultivei por um tempo. E tanto esse trabalho quanto o outro trabalho, ele se relaciona com a desconstrução de um sentimento de disforia que habita a minha vida ainda, mas ainda assim tentar, de alguma forma, tornar isso público através da arte, uma forma onde eu ainda consigo olhar para isso e pensar sobre isso sem que eu sofra e sem que promova mais sofrimento. Então, os dois trabalhos ele têm uma relação muito direta com aquilo que a gente, às vezes, poderia abrir uma discussão específica sobre o corpo da pessoa trans, né? O que se espera e o que não se espera, o que poderia categorizar uma pessoa trans ou não, enfim. Mas são várias dessas pinceladas assim que estão presentes nos dois trabalhos e que de alguma forma foram construídas também com um olhar um pouco fetichizado sobre a própria história da arte europeia. E aí eu me colocar nesse lugar, né,
uma travesti olhando para essa arte europeia e trazendo o meu corpo como um tipo de modelo, né? Um modelo de corpo, um modelo de uma mulher, um modelo da própria representação da Vênus, eu acho que abre muita coisa para a gente pensar. E, enfim, eu não vou me estender porque senão eu vou começar a viajar demais, mas eu quero agradecer aqui muito de todos vocês terem dividido esse tempo agora e o tempo que a gente passou antes de conversar sobre as coisas e buscar construir algo sobre essa disputa de narrativa, né? E eu acho que é isso. A gente tem maneiras de fazer essa disputa que está num lugar de não violência e que eu acredito que talvez agora, nesse mundo tão bizarro que a gente vem vivendo, esse tempo tão terrível, talvez a gente precise começar a pensar novas estratégias de comunicação, novas estratégias de articulação da própria palavra e dos significados para a gente começar a reconstruir uma nova narrativa para isso que a gente chama de humanidade, que não é uma humanidade, né? São várias culturas, são várias diversidades, e que a gente sempre tem espaço para olhar para isso de uma forma muito ampla, pensando quanto o privilégio, né, da gente agora aqui está falando sobre isso e ter condições às vezes de ouvir. A gente não tem agora nenhum intérprete, não tem nenhum tipo de recurso de acessibilidade. E são coisas que precisam ser muito pontuadas, porque o próprio sistema da arte ele vai colocando isso como facilitador para si próprio, né? Vamos falar sobre a diversidade, vamos falar sobre não sei o quê, vamos falar sobre... E se torna só um fetiche de mercadoria, no fim das contas, né? Então, se a gente vai falar sobre diversidades, é muito importante a gente entender que a gente se relaciona com isso, né? A gente está num mundo que é factualmente diverso. E disso a gente não tem como fugir, né? Então, para mim, está sendo muito um processo de elaboração muito intenso e estar participando de uma mesa como essa, promovida por um coletivo de mulheres socializadas, para mim é uma honra. Eu sinto uma pena muito grande que a própria estrutura da feira não tenha olhado para isso como deveria, e eu quero deixar isso muito bem pontuado. Isso daqui é um esforço de mulheres para mulheres e não teve tanto olhar do sistema para essas mulheres quanto deveria. Então, isso é muito bom a gente deixar muito bem marcado. Eu até comentei com as meninas, para mim, esse momento está sendo um pretexto para conversar com elas e conversar com pessoas que estão dispostas a conversar. Muito mais do que pertencer a um evento de grandeza como a SP Arte. Então, é só um lugar que eu posso também pertencer, mas não é o único lugar que eu pertenço. E eu acho que, sobre o que a Rica falou, a gente vem cada vez mais mobilizando formas de criar novos lugares. E eu acho que a gente está fazendo isso de várias formas, inclusive no lugar do significado, do sentido das coisas. Então, eu acho importante a gente deixar isso demarcado e muito obrigada a vocês. Não, Yura, sempre é transbordante te ouvir, exatamente por esse equilíbrio entre generosidade e potência que você traz. Eu acho que isso também é muito o diálogo que a sua obra propõe. É muito generoso e, ao mesmo tempo, o seu trabalho, ele, tipo, comunica de uma forma muito clara o que é inegociável. E até para abrir agora nessa parte de conversas, e acho que sendo efetivado muito bem os paralelos, né? Então, a introdução foi
colocar, né, um pouco o que estava posto nesse imaginário de uma arte, de uma pintura nipo-brasileira, e agora a gente, né, tem uma apresentação que, obviamente, né, nós não representamos a todos os artistas asiáticos contemporâneos. Eu acredito que é sempre a fuga da essencialização, né, a fuga de... A gente está nessas categorias que também são muito coloniais, né, os africanos, os asiáticos, os latinos, como não tivesse uma pluralidade, nem subjetividade, mas de etnias e de culturas, de ancestralidade, de religiosidades, né, a gente é muito reduzido a essas categorias fixas, né, que são monolíticas de um certo lugar. Então, eu acredito que é importante, assim, a gente está falando sobre raça, sobre gênero, sobre corpo, sobre arte, mas sempre preservando aquilo também, né, que a Yura disse tão bem, como que a gente, né, até palmilha nesse desafio em querer pautar as nossas identidades, mas não também sermos apenas colocadas para produzir sobre isso, que às vezes eu sinto que, né, a arte dissidente, ou mesmo a produção, né, de corpos dissidentes é colocada assim numa periferia da arte, né, como se fosse um lugar que não está no grande jogo. A gente conversou muito sobre isso. E daí o que eu queria perguntar para vocês, né, para a gente começar essas conversas, é qual a percepção do trabalho de vocês em relação ao nosso tempo? Vocês acreditam que a produção de vocês ela é muito ativada pelo momento de sociedade que a gente vive hoje? E, principalmente, né, como que vocês até fazem essas negociações de falar sobre, né, um lugar muito íntimo, porque acho que o nosso corpo transborda, então não adianta falar que ele não toca a todos os lugares, né, porque ele toca. Mas como que a gente negocia, assim, de também não criar um novo mito? Porque acho que a gente sempre está querendo, de novo, né, voltar a ressignificar o sentido de humanidade, né, porque a metáfora do humano é branco e é cis e é masculino, né, então, assim, como que a gente pode reformatar, né, também, e acho que eu estou muito ansiosa para a finalização da conversa, que daí seria pensar, né, tipo, não só disputar os velhos lugares, que foi uma proposta da Yura, mas de pensar novos e outros. Só essa pergunta já dá um nó na nossa cabeça, né? Falem aí, eu acabei de falar. Tô com a boca seca. Olha, eu acho que essas questões, elas são muito... A gente nasce com isso, né? Então, a gente é isso. E todo o trabalho que a gente cria, isso vem junto, né? E eu sinto que, ao mesmo tempo, por muito tempo, eu me senti muito pressionada a produzir especificamente sobre temas, né? E eu acho que a gente é muito colocado nesse lugar de categoria, de um lugar, né? Não possibilidades mesmo. Então, eu acho que eu também me colocava muito nesse lugar porque eu pensava que era isso que as pessoas esperavam, que eu falasse sobre racialidade, e é isso. E até ouvindo muitos artistas do Trovoa, artistas mulheres negras pintoras, isso foi muito inspirador, sempre ouvi elas falando o quanto era importante estar nesses espaços do abstrato, né, e principalmente do subjetivo, e eu acho que, porque a gente é sempre colocado a pensar numa arte política, numa arte que fala sobre corpo, numa arte que fala sobre o coletivo, e que isso é muito importante, óbvio, mas que a gente também tem que se permitir a subjetividade e ao íntimo, e ultimamente até desenvolvi mais durante esses meses a prática de pintura, que eu nunca me permiti, porque eu sempre achei que era um suporte muito hegemônico, assim, né? Então, era sempre um lugar de um homem branco, fazendo uma coisa muito já hegemônica e óbvia, e que eu não me permitia, só que tem sido muito importante para mim a pintura num lugar que é o mais, talvez, verdadeiro que eu poderia ser, assim, porque é onde eu realmente consigo ser, sem também pensar no que os outros pensam. Então, eu acho que é muito importante que a gente não se coloque nessas caixas, né? E é muito difícil também não se colocar, na verdade. Uhum.
Sim, e para você que eu acho também muito bonito o seu trabalho, que ele é ainda mais, você é guiada, né, assim, acho que mais do que querer politizar algo especificamente, você é guiada por movimentos muito subjetivos. E é louco, assim, né, usando uma palavra até mais, assim, eu não, é insano, tipo, como ao mesmo tempo que você não busca, né, politizar o seu trabalho, e não é também, acho que a validade do trabalho artístico não pode estar na politização ou não, mas eu acho incrível como você não busca exatamente isso, né, de fazer sei lá, um manifesto, mas ainda tá implícito, assim, porque você transborda, né, para esse lugar de qualquer jeito, e acho que também seria interessante pensar esse processo que não é necessariamente, né, uma estratégia, que às vezes parece que também, né, é muito estratégico falar dessa politização de identidade, mas às vezes não é nem uma estratégia, não é nem um lugar que a gente consegue saber quando aciona ou não, às vezes já... É isso que a Vivi falou, de se colocar em caixa. Também, depois, assim, eu sempre, quando eu fazia alguma coisa, era realmente porque eu precisava colocar aquilo pra fora, e às vezes não tinha nada a ver com isso, era, sei lá, qualquer sentimento, entendeu? Mas a partir do momento que você, tipo, nossa, me reconheço como algo, nossa, será que agora eu tenho que fazer, então, alguma coisa relacionada a isso e tal? E aí eu ficava assim, meu, não, realmente, tipo, assim, eu não quero militar. E aí não é nem só sobre isso, é só, tipo, assim, sei lá, eu não quero, sei lá, fazer uma colagem sobre o Brasil, sei lá, tipo, sobre alguma coisa, sabe? Eu só quero, sei lá, ser eu e fazer o que, tipo, eu sinto. E mesmo que eu talvez nem tenha me colocar nesse lugar de, tipo, ter que fazer alguma coisa, só não querer fazer já foi uma libertação, entendeu? De qualquer jeito, assim, de não, sei lá, me forçar a fazer alguma coisa nesse sentido. E isso até com música, assim, também eu sinto isso, por eu também fazer algumas coisas, de eu achar que, tipo, ai, sei lá, eu tenho que fazer uma coisa super com significado. Não, às vezes, sei lá, tipo, eu posso fazer uma música sobre qualquer coisa, tá ligado? Sobre, não sei, então, mas claro, eu sei que isso também vai estar presente no nosso trabalho, porque a gente também é isso, né? Não dá pra fugir. Até no seu, Carol, do Fantasma, eu acho que é muito isso, assim, quando você falou de, tipo, de transformar no objeto, né? E como é isso de, tipo... Meu, porque isso tem tantas camadas mesmo de... São pessoas que a gente nem conheceu, mas que a gente vive tudo Sim, que elas viveram, né, dentro da gente. Então a gente conhece de outra forma, sim. assim, né, as dores dessas pessoas, as alegrias e tudo que elas viveram, tipo, tá na gente de alguma forma, e às vezes a gente tem sentimentos de coisas que nem são nossas, tipo, sei lá, nem é meu. Às vezes eu sinto, tipo, isso aqui não é meu, esse aqui é de outra pessoa. Então fazer isso também é uma forma de, tipo, entender e se curar nessa palavra. Se curar dessa forma. E então é claro que vai estar presente de algum jeito, sabe? Não tem. Então... Qual foi a pergunta? Aquelas. Não, você respondeu brilhantemente. Brilhante, era exatamente. Acho que também a pergunta inicial era como você sente que o seu trabalho dialoga com o nosso tempo, mas acho que daí a mais específica sobre o seu trabalho você respondeu de uma forma brilhante, que é exatamente sobre isso, né, de não necessariamente, né, e acho que é uma discussão que é muito feita no Trovô, e pela primeira vez eu pude me sentir nesse pertencimento de poder ter essa discussão, porque é como se nós, como artistas racializadas, só pudéssemos falar desses contextos. Às vezes a gente quer falar sobre o tempo, ou a gente quer só trabalhar o simbólico, e quer fazer Que nem você falou. e não, a Da gente... sofredora. Né? Exato, né, e mercantilizar, né, a nossa Sim. dor, de alguma forma, e os nossos traumas, e como isso também é Exatamente. íntimo. E como isso é vulnerabilizante quando a gente é obrigada a só ter um trabalho que é válido porque fala desse Isso. Só tem valor porque, assim, né?
Mas como Nossa, que você sente que, Cindy, só para você, né, finalizar com a pergunta, como que você sente o diálogo do seu trabalho com esse tempo que a gente está vivendo? Não só, né, pandêmico, de Covid-19, mas assim, né, tipo, presente, sei lá. Ai, que difícil. É que é uma coisa tão íntima mesmo, né? De você fazer isso e se descobrir. E não sei, eu acho que eu também me sinto mais confortável de colocar isso, né? Por conta das referências que a gente tem, que, assim, se não fosse pela internet, eu acho que eu nunca ia descobrir que existiam outras pessoas, sabe? Incrível. E isso faz, sei lá, você querer ir além também, porque essas pessoas te inspiram, né? E que nem a Yura falou, não só pelas coisas que se assemelham, mas pelas diferenças também, eu acho. Quer dizer, não sei se você responde a pergunta, mas... Não, responde. Total. Desculpa, Yuri, eu tinha acabei te cortando naquela hora. O que também é a sua visão? cara, é isso, assim, né? É algo que a gente já teve a oportunidade de conversar isso antes, mas só para trazer para as pessoas. Eu acho que pensar nisso, para mim, né? Tipo, é olhar para o trabalho de vocês e eu ver o meu trabalho, entendeu? Eu ver que vocês também são referências e não pensar só né, tipo, em um passado. E também pensar que meu trabalho, quando eu penso nele próprio, eu também estou pensando nele enquanto uma referência futura, se é que isso pode existir, né? Mas e como isso se integra, né, nesse universo simbólico e nesse universo cultural e artístico de uma arte brasileira, né? Eu espero que, de fato, as coisas comecem a ser usadas mais natural, sabe? Tipo, que a gente não precise ficar criando, às vezes, novos nomes, mas, às vezes, alguns termos a gente é só usar eles no plural, sabe? E eu acho que isso já seria muito grandioso. Eu espero que meu trabalho ele esteja caminhando para isso, né, com pessoas como vocês, sabe? Tipo, em momentos como esse. Que para mim isso é o que importa. Então, acho que é isso, assim, no meu trabalho. Eu penso muito sobre o tempo. Eu acho que o tempo, ele não é tão simples. Eu acho que o tempo, ele é muito profundamente um lugar de disputa. Porque a gente não está falando sobre vida, a gente está falando sobre sobreviver. Né? Então, e o tempo está completamente conectado a isso. E isso, assim, pensando no tempo humano, né? Que é um tempo super limitado, né? A gente não tem... A gente não consegue mensurar o tempo do universo. Né? Como cada pessoa tem um tempo. Olha que coisa maluca. Então, acho que a gente tinha que parar de ser um pouco pretencioso, sabe? Deixar um pouco de lado a pretensão e começar a estimular mais valores, tipo, mais coligadores mesmo, integradores, assim, sabe? Tipo, perceber que é isso, a gente vai passar e a gente não precisa ser eterno. A humanidade precisa aprender que a gente não precisa ser eterno. Isso são valores machistas, misóginos, patriarcais, capitalistas.
essa noção de eternidade, esse desejo, né, de eternidade é uma coisa que não é a política que eu acredito, não é as relações pessoais que eu acredito. E eu não quero me relacionar com isso da mesma forma como as pessoas vêm se relacionando. E como é profundamente capitalista, né, essa ideia do ícone, e só pode existir um ícone, e é como, né, de novo, assim, aí é como se fosse uma subjugação de todo o cotidiano, de toda a memória oral, de todos os saberes tradicionais, né, de tudo aquilo que também é cultura, e é arquivo, e é saber, e é precioso, mas que nessa escala do ordinário, né, é colocado como se não fosse tão relevante quanto essas pessoas que conseguiram estar nos anais, adoro nessa parte, nos anais hegemônicos, nesse sentido, e como, né, o quanto que a história oficial teve que ceifar e promover, né, o genocídio de tantas existências para que uma narrativa única estivesse presente. E talvez, né, e eu acho que a gente já está encaminhando para isso, eu acho que vai ser lindo, realmente, acho que a gente entrar nesse lugar, né, como você propôs esse pensamento, né, Yura, e acho que é o ponto de virada, assim, da nossa conversa, que a gente propôs, né, assim, qual que é o tema? Disputa de narrativa, mas a gente queria fechar aqui, tá bom, a gente também merece, pela grandiosidade das nossas obras, estar nas instituições, estar nas galerias, estar como artistas que são validadas, né, e que estão jogando o game principal, e não, né, assim, ainda num lugar de não exatamente válido, né, a gente quer esse grande espaço, a gente precisa ter, é sobre isso, né, não é sobre desvalidar, ainda é sobre os nossos corpos estarem nessas instituições, mas também é sobre outras matrizes pedem novos lugares, e como a gente também precisa entender a produção de outras cadeiras, porque se ainda a gente ficar esperando essa instituição, essas feiras, esses espaços hegemônicos decidirem quais lugares eles vão abrir para a gente estar, a gente sempre vai estar competindo uma com a outra, porque nunca, né, assim, essa coisa da assimilação e essencialização, tipo, os nossos trabalhos são completamente diferentes, mas nessas categorias, é como se a gente fosse tudo a mesma coisa, então só uma de nós vai estar, uma asiática. E como isso coloca a gente num senso de competitividade e, tipo, e de solidão. Então a gente tem que estar sozinha, né, em vários lugares. E acho que é muito potente, acho que tá nessa conversa hoje. E é isso que você falou, Yura, como nossos trabalhos são completamente diferentes, mas eu também me vejo em tantos lugares. Total, eu fico imaginando, eu não sei quando é que vai existir, talvez, algum lugar, assim, né, que todas nós 4 poderíamos estar juntas, expondo. Eu não sei se isso vai ser possível, porque a gente é sempre colocado como, né, uma gota dentro de tudo isso. E aí, eu acho muito importante, até quando você, Cindy, diz que se não fosse pela internet, a gente não estaria aqui, né, porque quando a gente fala sobre esses artistas asiáticos e sobre a nossa produção, né, ela é muito vinda desse lugar de tudo que a gente pensa hoje, né, de tudo que a gente vem construindo como movimento, e que sem isso seria uma outra coisa, tipo, ao mesmo tempo, né, seria todas essas referências que a gente tem hoje de artistas racializadas e de artistas asiáticas, ela vem da internet, ela vem da série digital, e as nossas referências, nossas grandes referências são nós mesmos, né, os nossos amigos. E até, né, vivendo um tempo isso, assim, como... mas eu ainda acho que as referências, mesmo que a gente está, né, num outro lugar, ainda eu vejo como existe uma validação muito maior da academia, do artista que talvez não esteja mais presente, do pesquisador que é inacessível. E é realmente, eu vejo que é muito revolucionário e muito subversivo, sabe? Hoje, realmente, eu estou aqui conversando com vocês e falar que vocês são minhas referências. Então, também, de novo, sabe, essa escala do saber, em que a pessoa que pode ser admirável e que te movimenta como fluxo de vida, não precisa ser alguém inatingível, porque isso é muito hierárquico, né? Isso tipo, é muito capitalista, muito liberal, é sempre um chefe que a gente está procurando, alguém acima de nós.
E se a gente pudesse pensar, né, numa teia e numa malha, né, e essas redes de apoio, e que fossem para além de espaços limitados, mas de espaços mais amplos. E eu também, assim, eu adoro quando a Yura fala assim, eu vou começar a viajar aqui. Mas é aquilo também que você pontuou, né, numa conversa, né, Yura? Se a gente não tiver utopia, assim, para que existir? Que sentido de existência, né, a gente continua, vive sem a utopia? E que talvez a utopia maior é viver no desmonte de toda a cultura e de toda a arte, de todo o sentido de vida e de diversidade que a gente está vivendo agora. E eu também, assim, acho que a gente não veio aqui dar, né, essa é a pergunta de $1 milhão, a gente não trouxe, né, também respostas, mas eu acho que essas são as discussões, talvez as perguntas, talvez a gente não trouxe as respostas, mas acho que hoje a gente vai talvez propor algumas perguntas. Eu acho muito legal a gente pensar que momentos como esse são trazem mais condições da gente criar novas perguntas e perguntas mais elaboradas e mais profundas do que realmente trazer alguma resposta pronta, sabe? Uhum. E ouvindo a Vivi, assim, eu fiquei pensando, né? A gente já está vivendo isso, sabe? Né? Já estamos aqui, né? E tem pessoas, a gente pessoas que se dispuseram a estar aqui para, de alguma forma, né, construir esse espaço com a gente. Então, eu não vejo tanto mais o futuro como algo inatingível, sabe? Eu acho que sonhar presente, sabe? Sonhar acordado mesmo. A gente tem que... uma das coisas que, por conta desses processos pessoais mesmo, e que a arte me trouxe como um lugar para pisar, foi porque em algum momento da minha vida eu entrei num processo depressivo tão profundo e que às vezes os sonhos parece que não era um direito, sabe? Eu não tinha nem direito de sonhar. Eu não tinha nem direito de construir uma nova realidade, porque... E hoje eu reivindico isso. Eu quero continuar sonhando, eu quero continuar sonhando acordado, sonhando dormindo, sonhando com as pessoas, sabe? E pode parecer piegas, pode parecer romântico demais, mas eu não me importo, sabe? Eu simplesmente não me importo. Porque tem coisas muito terríveis acontecendo para eu me apegar a isso, sabe? Então, eu prefiro acreditar que os meus sonhos, que pode, de alguma forma, parecerem utópicos, inatingíveis, promovam, de alguma forma, uma sensibilização nas pessoas, para elas também se reconhecerem e elas se reconhecerem nas outras pessoas, do que ficar afirmando essa realidade que a gente vive, que não tem acrescentado a vida de ninguém, sabe? Então, eu estou bem por aí, sabe? E para mim é realmente assim, muito, muito prazeroso. Tipo, sexta-feira à noite, sabe? Estar com vocês aqui falando, dividindo isso. E eu espero que isso só se multiplique mesmo. E cada vez a gente consiga ampliar mais isso. Independente da onde, sabe? Se a gente tiver a oportunidade dentro de um evento grande de arte, a gente vai estar lá. Se a gente tiver que fazer isso na casa de alguém, a gente vai fazer. Sim. E é isso, sabe? Eu acho que, na verdade, esses pensamentos, eles são um bálsamo, não é? Assim, pensando que essa aglomeração, ela só, na verdade, está possibilitada por conta, né, da internet. Então, os encontros ainda são muito, né, movimentados, ainda mais nesse período, por conta da internet. Por mais que, enfim, óbvio, tenha várias questões, né, em relação a esse espaço, esse campo também. Mas como está aqui hoje numa sexta em mais de 20 pessoas, num período pandêmico, também é um sonho, sabe, em outro sentido, de tão improvável que podia ser, e construir talvez esses pensamentos, né, mais do que práticos, e às vezes mais do que dar respostas concretas para como uma feira pode
né, assim, não que isso aqui seja em função, né, da SPAE, mas digo assim, como que estruturas específicas, né, podem se movimentar ou não. Eu acho que a gente não veio aqui dar essas respostas, né, e nem entender, e nem fazer uma consultoria, né, talvez para o mercado de arte. Eu acho que a gente veio aqui compartilhar os nossos imaginários, os nossos processos, as nossas produções, porque no final a disputa, né, ela é um campo que está dado a todo momento, não é que a gente vai a algum lugar para disputar, a gente está disputando no viver. Existir é uma disputa, até porque essa história oficial, né, a história ela não é linear, a história é um espaço de disputa, ela está a todo momento mudando, a gente pode perder o que a gente tem assim, a qualquer minuto. Então, eu também acredito que, por mais que às vezes essas conversas, né, num campo patriarcal, elas pareçam até sonhadoras demais, mas eu acho que, tipo, o sonho é revolução. E acho que é isso que a gente se propôs numa sexta de noite ainda, sabe, assim, que outro lugar a gente poderia, né, nos colocar. E a gente agora tem esses 10 minutos de encerramento e eu queria, enfim, convidar as artistas enfim, a fazerem uma fala final, se quiserem, e também compartilharem as redes, para a gente continuar juntas, tecendo isso. Tiveram algumas perguntas muito incríveis feitas por DM, mas a gente não quer se estender também muito aqui, então vamos tentar finalizar, né, com esse relato de fechamento, e caso tiver tempo a gente pode responder uma pergunta, mas caso não for possível, né, eu acredito que a gente estamos todas muito dispostas ao diálogo, né, independente do espaço, como a Yura tão bem colocou várias vezes. É isso. Para mim, tipo, foi um prazer, tipo, né? Acho que por vocês terem me colocado assim em contato e conhecer o trabalho dela, foi uma coisa que, tipo, eu fiquei muito emocionado. E eu, sei lá, agradeço a Trovoa, né, por estar sempre esse movimento nacional de força mesmo. Não tem outro nome, né? A gente é força, e é isso. E a força não precisa ser essa força de um ideal masculino, né? Que não apresente suas vulnerabilidades, que não apresente suas contradições. A gente está se propondo a pensar uma nova força. E, sei lá, agradeço as pessoas que estiveram aqui, que a gente ficou meio falando só entre a gente, mas é isso. Acho que é mais por uma questão de estrutura do que uma disponibilidade, uma vontade de trocar. E espero que a gente consiga fazer trocas mais interpessoais, né? E, enfim, se precisarem, quiserem mandar mensagem, o meu Insta é yura.alice. Aí, qualquer coisa, é só me mandar uma. Ai. Eu fico muito feliz. Eu nunca ia imaginar, assim, de estar aqui com vocês. E foi a melhor coisa, assim, ter conhecido vocês. E sempre estar em contato com pessoas novas para conhecer, assim como a Yura, sabe? Que é incrível. Eu também senti uma super identificação, assim, com ela. E eu fico, assim, muito emocionada de ter a honra de, assim, um merecimento mesmo de conhecer pessoas assim. E que eu sei que tem muito mais, na verdade, né? Eu sinto que é só o começo e eu sempre anseio pelas conversas, pelos aprendizados. Então, muito obrigada a todo mundo. E, enfim, meu Instagram é Singbin. Acho que é isso. Também estou muito feliz, vocês me inspiram muito e que a gente aqui, enquanto toda essa proposição, também a gente está movimentando e também lembrando a todo momento que as pessoas pautem, né, e lembrem dessas nossas vivências, pluralidades asiáticas, né, de verdade, assim. E que é isso, tem muito mais gente para levar para o Tovoa, tem muito mais gente para estar junto. E é isso, a gente está aqui para isso. Eu acredito que como Vivi, você quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Que como uma provocação que pode ser potente, que
que é investigar, né, esses espaços que a gente tem no olhar, que são muito produzidos por um campo hegemônico, né? Então, quando a Sing fala sobre a questão do nariz, e daí eu acho, tipo, a Sing uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida, sabe, assim, tipo, belíssima. Mas como, né, a gente tem um ideal branco e hegemônico e cisgênero e higienizado, né, do que é o belo, assim. Então, sei lá, eu me pego, assim, entrando em vários processos de autorretrato para, às vezes, conseguir desenhar o meu fenótipo e desenhar, tipo, outros fenótipos racializados, porque a gente tem na nossa psique, né, essa arma colonial em que vem também de vários processos, né, até de insegurança e de síndrome de impostora, que eu acho que como artistas racializados a gente sempre acaba sendo muito dominada, né, por certos sentimentos nesse sentido. E eu acredito que talvez a proposta seria pensar, né, quais mecanismos também coloniais a gente carrega, né, nas produções estéticas para pensar esses corpos, essas pessoas, identidades asiáticas, né? Então, rever, assim, esses imaginários. Então, as pessoas asiáticas são só, sabe, são só relacionadas a desenhos japoneses, sabe? É só isso que elas se constituem? Não. As pessoas, né, essas mulheres asiáticas, elas são sempre geishas, submissas e servis. O quanto que isso é produzido, né, por uma sociedade de controle que é objetificar e controlar esses corpos femininos, né, e colocar eles de forma subalterna. E todos esses mitos, né, que são muito orientalistas e que são, na verdade, tiram, né, uma possibilidade de subjetividade. Eu acho que isso acaba sendo, sim, algo que faz a gente não conseguir ver por trás as pessoas reais. Então, eu acho que, né, para finalizar e para fechar essa conversa, e para as pessoas que se dispuseram tão generosamente de estar aqui, eu deixo aqui o convite, né, que a partir dessa conversa a gente consiga refazer os nossos imaginários, refazer o nosso olhar as pessoas, todas elas, independente de quem sejam, para além dos estereótipos, para além, né, desses mecanismos coloniais, e que a gente consiga, como a Yura propôs, colocar tudo no plural. Né? Não existem lugares e espaços únicos. E eu agradeço muito o tempo, né, da Sashimi, Yura, Sing, de virem aqui compartilhar os trabalhos. Agradeço demais a Trovoa por fomentar esse espaço, todas as pessoas que tão queridamente entraram nas nossas piras. Eu também fico à disposição para continuar esses diálogos, essas conversas. O meu @ é rica.li, eu deixei o IG de todo mundo nos comentários. E, enfim, está sendo uma semana muito potente, assim, né, de gerar essas discussões, e eu espero que cada vez mais a gente consiga produzir esses espaços, como a Yura disse, né, independente de estar dentro da instituição, ou enfim, a gente poder fechar várias sextas-feiras, né, nessa potência que seria, na verdade, um privilégio. Então é isso. Eu acho que a Vivi não falou o @ dela, fala aí. Meu @ é Estime. A Estime tá aqui, eu acho, na descrição, se vocês quiserem ver. Aí. Perfeito. Então, se cuidem. Vocês também. E que estejamos seguros, né, e bem na medida do possível, e que a gente consiga, enfim, superar esse período e seguir, né? Seguimos. É isso. Bom final de semana, gente. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Até mais.